número 13.185/2016, que obriga escolas e clubes a adotarem medidas de prevenção e combate ao bullying, completa 1 ano. Recebemos em nossos estúdios a psicóloga Mírcia Adriana, que vai dar mais detalhes e quais mudanças ocorreram neste período. Mírcia, primeiramente, obrigada por atender nosso chamado. Inicialmente, o que é o bullying nas escolas? O bullying é um fenômeno que existe há muitos anos, né? Desde que o avô do avô estava na escola, já existia o comportamento de bullying. Só que estudos recentes colocaram esse fenômeno, né, como um comportamento que não é legal para as pessoas das escolas. Então, o que é o bullying? O bullying é uma intimidação psicológica, física, sexual, moral, de uma pessoa para com a outra. Pode ser de um aluno para um aluno, do professor para o aluno, do aluno para o professor, tá? E isso tudo começa a ser repetidamente. A questão que as pessoas precisam ter um discernimento que nem toda brincadeira é um bullying, né? Senão nós vamos ficar assim dentro de uma escola em regime militar. Nós não podemos brincar, nós não podemos comungar de um momento de alegria, mas as pessoas têm de entender que a intenção de humilhar é que está a diferença, né? De intimidar as pessoas, e é repetidamente esse ato. E aí causa sequelas enormes esse bullying. E as sequelas? Quais são essas sequelas na vida de quem sofre bullying? Olha, as sequelas, elas podem ser... o sujeito pode passar por elas tranquilamente, fazer daquela dor um momento de aprendizado, ter resiliência e não necessariamente precisar até de procurar ajuda, mas se necessário é preciso procurar ajuda de profissionais da área da saúde mental, porque pode trazer muitos transtornos emocionais. Por exemplo, nós podemos ter sintomas psicossomáticos que são do corpo, por exemplo, dores na barriga, alergias, diarreias, e tudo voltado a aproximar o momento que a criança está chegando de ir para a escola. Porque a escola é o lugar onde que é o lugar mais propício, porque tem muitas pessoas e onde tem muitas relações sociais. Então ali, a criança que é vítima de bullying na escola, ela começa a ter dor de cabeça, vômitos, diarreias, febre, antes de ir para a escola. Já é uma sequela de comportamento do bullying, né? Mas, se as coisas não são resolvidas, não tem uma resiliência, isso pode transformar em algumas patologias na vida adulta. E essas patologias, de certa forma, são onerosas para o ser humano, porque muda um ritmo de vida, muda um projeto de vida, e que vai gastar, né, tanto da saúde pública como a questão financeira da família, ônus para isso. Então nós temos depressões, nós temos toque, nós temos transtorno de ansiedade generalizada, nós temos também anorexia, bulimia, nós temos também, em questões menores, mas podemos ter psicoses e podemos até chegar também em números estatísticos menor, mas pode acontecer a questão do suicídio e homicídio por pessoas que são vítimas de bullying. Então, bullying é questão de saúde pública, né? E é questão da sociedade também. E quais as ações tomadas pelos educadores, pelo governo e pela sociedade em geral? Olha, a gente percebe que tem alguns movimentos, algumas ações, tanto nas escolas, né? Nos projetos político-pedagógicos, tem projetos, é um tema transversal na educação. Eu já presenciei vários projetos dentro das escolas no município de João Pinheiro, mas são ações isoladas. Nós não temos um alinhamento de enfrentamento
para esse projeto, para esse problema. E aí, esses projetos, eles vêm de forma isolada e de uma forma talvez não tão eficiente como é preciso ser. Em João Pinheiro, foi feita alguma campanha de educação, de conscientização sobre o bullying durante esse 1 ano aí do vigor da lei? É como eu disse, existiu projetos nas escolas, né? Cada escola faz no seu planejamento pedagógico esses projetos de forma isoladas, né? Eu penso, né, que nós precisamos unir forças. Né? Nós precisamos unir as escolas precisam unir. Nós temos o Conselho Tutelar, nós temos o PROERD, que tem auxiliado nesse programa na questão do bullying, e o Ministério Público também. Então, são ações que são de uma forma não alinhavada e que não dá uma firmeza que é necessário, porque é um comportamento que tem que ser mudado. Porque historicamente, né, o meu pai e o meu avô foram vítimas ou foram agressores. E aí, essa mudança de cultura cristalizada é uma forma que a gente tem de ser mudada pela educação, né? Começando na educação infantil, para formar cidadãos, pessoas diferentes. Porque a geração de hoje, né, as crianças de 10 anos, elas não sabem o que é viver sem uma tecnologia. Então, a gente precisa de usar dessa tecnologia não como um instrumento de bullying, mas é preciso ensinar essas crianças que através de aplicativos, talvez, precisamos de organizar metas e programas dentro do município para que possa ser, né, ter uma atuação mais eficaz dentro das políticas anti-bullying. Como psicóloga, você atende muitos casos de pessoas que sofreram bullying? Muitas crianças, né? Eu já atendi várias crianças. Já atendi vários adultos que têm algumas dessas patologias, que foram vítimas, né, de bullying na infância e que são vítimas até hoje, que desenvolveram transtornos em função dessa patologia, mas também já atendi professores, né, que são vítimas de bullying, de alunos. E aí a pergunta é o seguinte, o que fica no ser humano? Por que tanta preconceito, tanta intolerância? Por que no século XXI nós precisamos de lidar do bullying como uma lei, uma punição, ou que tenha processos junto ao Ministério Público? Né? Está na formação do ser humano. Né? A pergunta é, por que isso agora? E quais dicas você pode deixar para quem já passou, para quem passa e para quem tem essas sequelas que levam para o resto da vida? Olha, as dicas é sempre procurar ajuda. As vítimas de bullying muitas vezes ficam silenciosas, elas não têm medo, porque elas são intimidadas pelos agressores, né? E eu me preocupo muito com o agressor. Por que aquele indivíduo ele é agressor? Por que ele precisa de resolver as questões dele com agressão? Então, a dica é sempre procurar ajuda. Não ter medo. Porque adultos podem ajudar a resolver o problema. E aí, as pessoas que são vítimas, às vezes que já no momento mais avançado de patologia, precisa de procurar ajuda aos profissionais. Nós também temos o Ministério Público. Nós sabemos que toda lei tem as suas penalidades, né? E aí a lei vem contribuir muito com a questão da justiça. Quando eu sou vítima de bullying, eu posso entrar com um processo judicial. E aí também tem um grande conflito na questão do que é ser bullying para aquela pessoa. Muitas pessoas têm buscado a justiça e chega lá, infelizmente, não tem como provar através de laudos psicológicos que aquele fato realmente teve alguma sequela psicológica. E aí se perde um processo. Então a gente tem que ter muita consciência,
né, a gente tem que ter a sabedoria de negociar, de resolver conflitos para que as coisas resolvam de uma melhor forma. E eu acho que assim, nosso município, ele precisa de tomar algumas decisões, alguns grupos precisam tomar frente para poder resolver ou começar a conversar sobre o bullying. A gente percebe que tem algumas políticas públicas nos Estados Unidos, por exemplo, já há uma outra versão interessante para o bullying, que é a educação emocional. A gente vê que o que precisa ser feito de políticas públicas está numa nova pedagogia, a pedagogia de educar emocionalmente. Ué, mas a escola agora tem mais esse papel? Além de ensinar matemática, português, né, as habilidades cognitivas, a escola, mais do que nunca, ela está sendo chamada para formar cidadãos com mais foco em si mesmo, saber o que passa dentro de você, a ter empatia com o outro e com os outros sistemas. Então nós temos de pensar em programas, talvez, onde que a gente possa ensinar os nossos alunos a ter consciência da sua emoção. Recentemente eu estava lendo um livro e ele colocava no momento lá uma experiência de uma escola nos Estados Unidos muito interessante, que no início da aula a pergunta sempre era: o que você está sentindo hoje? Então, denominar as emoções esvazia. Eu estou com raiva. Na medida que eu expresso, eu verbalizo a minha emoção, eu externizo o que eu estou sentindo, vai esvaziar aquilo. E eu não preciso de ir lá e dar um soco no meu colega, um arrastão no colega, eu não preciso colocar apelidos, eu não preciso fazer maldades para externar a minha raiva, né? Então a gente precisa às vezes pensar em metodologias para estar trabalhando a educação socioemocional nas escolas. Talvez aí a gente vai ter um mundo melhor, um país melhor, uma sociedade melhor e um João Pinheiro melhor. Mícia, muito obrigada por ter atendido o nosso pedido. Eu que te agradeço, né, a oportunidade. Eu deixo assim disponível para novas conversas. Quando a gente precisar, a gente está sempre aí para a gente ter novos esclarecimentos. Muito obrigada. E lembrando que o combate ao bullying não é feito somente nas escolas e clubes. Pode acontecer também dentro de casa. Estas foram as informações de hoje. Obrigada pela sua companhia e até o nosso próximo encontro.